Como procurar uma clínica de recuperação, né? São 5 pontos que eu considero muito importantes, são 5 pontos principais de suma importância para que todos nós possamos avaliar se uma clínica de recuperação é boa ou não, tá ok? Pessoal, vamos lá. Eu atendo famílias todos os dias, há muitos anos, e eu percebo que muitas famílias hoje, pessoas, profissionais, têm dificuldade de estar encontrando uma clínica de recuperação boa, especializada em tratamento de álcool e drogas, né? E eu fiquei esses anos todos da minha vida, trabalho com clínica até hoje, e eu considero que temos aí 5 pontos muito importantes. Por isso que eu quero que vocês fiquem no vídeo até o final, e que vocês possam estar entendendo, sabendo quais são esses pontos que são de suma importância, tá? Pessoal, vamos lá então. O primeiro ponto que eu considero muito importante é vocês avaliarem se a clínica tem toda a documentação, tá? Então isso é muito importante. A clínica tem que ter a documentação. Então uma clínica que irá tratar o teu filho, cuidar da tua filha, cuidar do teu filho por meses, vamos dizer, alguns pacientes até anos, né? São poucos, mas existem esses casos. Primeira coisa que nós temos que verificar é a documentação, se a clínica realmente está legalizada, se a clínica ela tem um alvará da vigilância sanitária, se ela tem um responsável técnico, se ela tem um alvará de bombeiro, algumas se tem um cadastro nacional, que é o CNES, né, de estabelecimento de saúde. Então esses são os primeiros critérios. Então se uma clínica, por exemplo, não tem um alvará do corpo de bombeiro, tem clínica que infelizmente não tem um extintor, um caso de uma urgência não tem um extintor, se tem documentação do gás, se tem documentação da limpeza da caixa d'água, pelo amor de Deus, quero nem estar nesse detalhe, tem clínica que tem 10 anos nunca foi limpa a caixa d'água. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é isso, tá? Se tem toda a documentação, se a documentação está em dia, se está na data de validade. Eu não vou prorrogar muito nesses temas, porque existem outros vídeos no canal que estamos mencionando sobre isso também. Um outro ponto que eu considero muito, muito importante são os profissionais. Então vamos lá, são 5 temas. O primeiro, documentação, tá ok? O segundo, profissionais. Pessoal, tem que ter profissionais, tem que ter, não adianta ter uma clínica. Então na hora de procurar uma clínica, colocar o seu filho, preste atenção se todos são profissionais ou se todos são, 90% são pacientes. Isso é muito importante também, mas quando eu digo profissionais, a clínica tem que ter no mínimo, um psiquiatra, certo? Que seja responsável pela clínica, um psiquiatra para acompanhar os pacientes, tem que ter um psicólogo, né? Uma psicóloga, tem que ter um profissional, tem que ter um educador físico, né? Tem que ter, por exemplo, uma nutricionista. É muito importante que a clínica tenha uma nutricionista, né? Então, além desses profissionais, que é o mínimo que tem que ter dentro de uma clínica, aí você tem toda aquela outra equipe também, né? Você tem o coordenador da clínica, você tem o monitor da clínica, né? Você tem o pessoal que faz a segurança, né? Então você tem que ter uma equipe bem composta, né? Digamos aí, bem robusta, e que seja proporcional ao número de pacientes, né? Então um psiquiatra, tudo bem, esse psiquiatra pode atender 30, 60, 90, pode atender, mas todas as vezes ele frequenta quantas vezes a clínica, né? É uma vez no mês para atender 90 pacientes? Puxa, ele não atende 90 pacientes um dia, né? Se atende com má qualidade, 60, como que funciona? Então, estes pontos são de suma importância, tá ok? É muito importante. Então, vamos lá, nós falamos aqui da questão da documentação dos profissionais, algo que eu considero muito importante também, um programa terapêutico. Tá? Um programa terapêutico. Infelizmente, ainda existe clínicas hoje que não tem um programa terapêutico, e não são poucas não, estou te falando aí de 90% das clínicas. O que é um programa terapêutico? Vem um terapeuta trabalhar na clínica, ele traz a experiência dele, traz alguns cadernos, traz lá um programa de uma outra clínica que ele trabalhou, e aí ele começa a dar as palestras lá, fazer as palestras dele, aí vem um psicólogo com outro livro de dinâmica que ele usou numa outra, que ele usa, aí começa. Então cada profissional tem um tipo de trabalho, um tipo de
didática, um tipo de reunião. Aí vem um outro terapeuta, troca o terapeuta, aí já muda totalmente o direcionamento do programa terapêutico. Então aquela clínica ela não tem um programa terapêutico definido, início, meio e fim, ela não tem. Ela não tem. Então, assim, independente se você trocar o terapeuta, a clínica tem que manter o programa terapêutico. É aquilo ali. Então, tem que ter um livro, tem que ter um programa terapêutico para ser seguido. Correto? Então, isso é um ponto muito importante. Então, além da documentação profissionais, programa terapêutico, nós temos que ficar atentos se a clínica tem. Então, você familiar que está buscando tratamento nesse momento, tanto para a tua filha, para o teu filho, para o teu conhecido, teu pai, tua mãe, independente de quem quer que seja, você tem que ficar atento nestes itens. Isso é muito importante. Então, se a clínica de recuperação, a clínica de reabilitação, a comunidade terapêutica, a casa de recuperação, independente do título que se dê para esse local que irá estar tratando do seu ente querido, do seu conhecido, esses critérios você não pode abrir mão, não pode abrir mão. Então, assim, eu quis vir aqui para estar comentando isso com vocês hoje, beleza? Um outro ponto importante, além da documentação, profissionais, programa terapêutico, uma clínica tem que ter também, Robson, o que mais? Um mínimo de conforto, cara, um mínimo de conforto. Tem mãe que, não, Robson, meu filho tem que sofrer um pouco, peraí, o que é sofrer, o que é o conforto, Tá, vamos trazer isso para a nossa realidade de clínica e operação. O que vocês têm que ficar atentos? O que vocês têm que ficar atentos? A alimentação, tá, é o mínimo do conforto, certo? Uma alimentação, tem que ter uma alimentação boa. Tem histórias aí que vocês já ouviram falar ou já presenciaram, e vocês sabem do que eu tô falando. Tá? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, a alimentação, o cara, assim, não pode abrir mão de um colchão. Então, entra dentro da clínica, aperta o colchão, senta no colchão que o seu filho irá estar usando naquela clínica. Qual é o critério que essa clínica está usando para colchão? Tá? Então, tem que ter, no mínimo, um colchão digno, né, onde ele irá descansar. Se o paciente tem uma noite ruim, ele terá um dia ruim, ele não irá aproveitar a programação, irá acordar irritado. Então isso também é muito importante, esse mínimo de conforto. Uma questão muito importante que eu já vi muito é se tem local coberto realmente para as palestras, isso é muito importante, se tem televisor para assistir um jogo, tem uma televisão para poder fazer uma dinâmica, isso também, é um detalhe, não é um detalhe, é importante, algo muito importante, a limpeza é o mínimo que tem que ter, os banheiros limpos, higienizados, cozinha limpa, despensa limpa, piscina limpa, o pátio limpo, não custa passar uma máquina na grama, limpar a calçada, lavar a calçada, colocar um cloro na piscina, manter a piscina limpa, entendeu? Então, assim, são detalhes. Então, esse mínimo de conforto tem que ter uma lavanderia, um tanque bom, né? Uma água, não deixar faltar água na clínica. Então, esse tipo de situação tem que ter um chuveiro que funcione. Infelizmente, eu estou falando aí, e não são poucas não, que até hoje, o banho é frio, a toda hora o chuveiro queima, dá problema no chuveiro, pelo amor de Deus. Então, assim, preste atenção na hora de buscar a clínica, preste atenção, correto? Outro algo muito importante, esse é o quinto item, tá bom? Só para relembrar rápido, então, a documentação, profissionais, o programa terapêutico, o mínimo de conforto e esse também que eu creio que seja legal, uma ótima administração. Não tem como você ter esses itens anteriores sem uma boa administração, correto? Então tem diretor, tem administração, tem proprietário que dá mais trabalho que a equipe toda. Então tudo isso que eu comentei não terá sentido e não irá funcionar. Então a visão desse diretor, desse proprietário, você tem que entender que ele não basta entender de clínica, ele tem que ser um ótimo administrador, correto? Tem que ser um ótimo administrador. Então essa administração, ela é muito importante, porque isso passa uma segurança para os pacientes, passa uma segurança para o familiar, faz com que toda a equipe executa tudo que tem que ser executado da melhor forma, da melhor maneira. Então isso é muito importante, não pode abrir mão disso, porque se ele é um diretor bom, tem uma administração boa, a equipe será uniformizada, nós seremos uniformes para identificar quem é quem, né? Exige uma higiene dos funcionários, né? Exige. Então,
tem que ter uma administração muito boa, um proprietário que sempre busca o melhor, um proprietário inovador, um proprietário que realmente tem uma visão empresarial do negócio, tá? Então, ajudar as pessoas, ok, vamos tratar as pessoas, ok, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, escolha uma clínica onde tenha um diretor, um proprietário, queira saber o nome dele, quem é ele, o que ele faz, o que ele fez da vida, quanto tempo ele tem essa clínica, onde ele já trabalhou. Então puxa um pouco a capivara dele também aí, para que você tenha certeza que você está colocando o seu ente querido no melhor local, na melhor clínica possível, dentro do seu orçamento, é claro. Então, esses 5 pontos eu considero que seja de suma importância. Só para a gente poder finalizar agora. Então, vamos lá. Documentação, profissionais, o programa terapêutico, o mínimo de conforto e a administração, que tá ligada ao diretor, ao proprietário da clínica aí, beleza? Espero que eu tenha colaborado com vocês nessa busca da clínica. Boa sorte e não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acompanhar, porque nós temos vários outros temas, diversos vídeos legais como esse, tá bom? Então até o próximo vídeo e sucesso para todos vocês e boa sorte na busca por uma clínica maravilhosa aí. Até mais!